Capítulo 2, versículo 18, Samuel, 1 Samuel. Samuel ministrava perante quem? Perante o Senhor, sendo ainda menino ou jovem, depende da Bíblia que você está lendo. Vestindo ele uma estola sacerdotal de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Por que a mãe de Samuel tinha que levar uma túnica para ele de ano em ano? Aí chuta. Porque ele crescia. É óbvio. E hoje em dia as crianças crescem de um jeito, né? Não é, gente? Quem tem filho pequeno que já não está tão pequeno? Começa calçando um número de sapato, daqui 2 meses já não serve mais nada. Daqui 3 meses a roupa que estava comprida fica curta. Compra até um tamanho um pouco mais largo, né? Para durar mais. Então, de ano em ano, ela dava uma nova túnica, porque aquela antiga não servia mais, não cabia mais. E é isso que tem que acontecer no aspecto espiritual. A gente tem que crescer. O desejo de Deus é que venhamos crescer. Paulo fala sobre o desenvolvimento da fé. Não é só para eu ter a fé revelada, não é só para eu ter conhecimento da fé, mas eu tenho que fazer com que a minha fé desenvolva, cresça, amadureça. Lá ele fala sobre o desenvolvimento da salvação. Não é só para eu ter conhecimento da salvação, a minha salvação tem que desenvolver. Está dando para entender sim ou não? Eu tenho que crescer. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, tem o seu crescimento. Deus não faz nada para ficar parado. Toda a criação de Deus se move, cresce, desenvolve, se expande. E o mesmo se dá no aspecto espiritual. Tem coisas espiritualmente falando que não cabem mais. Mágoa, ressentimento, imaturidade, infantilidade, sentimentos com respeito a coisas e pessoas. Isso já era, em alguns casos, para ter ficado para trás, não era para caber mais. Ano a ano, pessoal, mês a mês, experiência após experiência com Deus, nós temos que exigir isso de nós. Crescimento, evolução. E tem gente que está na igreja um tempão, mas não cresce. Quando eu falo de crescimento, eu estou falando de crescimento espiritual. Tem gente que financeiramente falando cresceu, está crescendo, está prosperando. O dízimo dela era X, hoje o dízimo dela são 2, 3, 4, 5, 10X. Ela chegou com um carro caindo aos pedaços, hoje ela escolhe o carro que ela vai vir para a igreja. Antes ela dava um jornal, agora ela pode doar um fardo de jornal. Tem gente que cresceu na saúde, chegou doente, enferma, venceu a doença, venceu a enfermidade. Tem gente que cresceu, desenvolveu no casamento, na vida amorosa. Agora tem gente que até hoje não cresceu na vida espiritual. Não tem experiências novas com Deus. E quando o aspecto espiritual não cresce, não desenvolve, todo o resto está correndo risco. Você vê que tem gente com anos de igreja, que tem uma mentalidade pequenininha. Ela é muito frágil na sua fé. Qualquer vento de tribulação, ela fica desestabilizada. Qualquer vento, qualquer situação, ela se esconde, ela foge, ela não quer enfrentar. Imaturidade. Pessoas que até tiveram experiências com Deus, pessoas que até receberam o Espírito Santo, mas são imaturas na fé. Porque, pensa comigo, o que traz maturidade? Obrigado. Quem falou? Nota 10, dona Clotilde. Porque não é o tempo. Não é o tempo. Tem gente que tem mais tempo de igreja do que eu, mas é imatura. Porque são as experiências. Você não chega para Deus e fala, Deus, me dá maturidade. É quando você está dormindo, Deus vai lá. Seja maduro.
Não é assim. Maturidade vem com experiências, vem com a dor. Maturidade vem com a decepção. Tem gente que é criança na fé e não sabe lidar com a dor. Tem situações na nossa vida cristã que vai doer. Tem situações da nossa caminhada até o céu que vai doer. Vai doer. Olhe para mim, vai doer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. Aflição dói. Dói, mas passa. Não vai doer para sempre. Para de ser criança, desculpa, não me leva a mal. Para de ser criança, cresce na sua fé. Ah, bispo, furou o pneu do meu carro, eu não vou mais para a igreja. Troca o pneu do carro, depois lava a mão e vem para a igreja. Mas tem gente que ela se acaba por causa de algo que não deu certo, por causa de uma luta que ela está passando. Meu caro, essa luta vai passar, amém? E depois dessa luta você vai ser mais forte. Mas está doendo, é para doer. É para doer, amadurece. A dor faz bem, a dor te deixa alerta, te faz maduro. Quando você é criança, o diabo sabe que você é criança, ele vem com um brilho. Já viu criança? A criança está chorando, se você vem com uma luzinha... Criança, o diabo faz isso. O diabo faz isso. Ele vem com uma coisa que brilha. Aí a pessoa, olha só, que brilho. E te leva para o inferno. Tem muita gente que caiu na fé porque não blindou a fé. Foi imaturo, foi imatura. Se achou demais. Não, eu tenho o Espírito Santo. Sou de Deus. Não, isso aí, eu sou incaível. Mas não é isso que a Bíblia orienta. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, faz o quê? Cuide-se, vigie, para não cair barba de molho. Maturidade. Criança não. Criança diz assim, não, eu posso tomar chuva que eu não vou ficar gripado. Aí está no outro dia. Criança não se cuida, não se previne. Criança, não, eu que vou converter ele. Não, meu namorado daqui a pouco está aqui na igreja. Não está. Não, ela é minha amiga. Eu vou ser a pessoa que vai trazer ela de volta para a igreja. Eu vou ser a pessoa que vou trazer ele de volta para a igreja. Uma vez eu atendi uma pessoa que se dizia muito madura na sua fé. Um senhor muito antigo na igreja. E ele disse assim para mim, ô bispo, eu já vi muita coisa. O senhor não sabe as coisas que eu já vi. E tem gente que acha que maturidade está ligado à quantidade de coisas que você viu. Maturidade não é quanta coisa você viu, é como você vê. Está dando para entender? Maturidade não é a quantidade de coisas que eu vi, mas como eu vi. Não é a quantidade de coisas que eu passei, mas como eu passei. Tem gente que passa pelo deserto só reclamando. Imaturidade. E tem gente que passa pelo deserto aprendendo. Está amadurecendo. Amém? Tem gente que vê coisas e malda tudo. Tem gente que vê coisas e a maneira como ela vê mostra que ela está criando maturidade, que ela está crescendo diante de Deus. Toda vez que uma pessoa tem um crescimento desequilibrado, nós chamamos isso de deficiência, sim ou não? Uma perna maior que a outra, um braço maior que o outro, não é assim? Sim ou não? Tem gente que tem deficiência na sua fé. Ela cresceu na fé conquistadora, vai para cima, mas não cresceu na fé salvadora. Está vulnerável a qualquer coisa, é criança na fé. Ela desenvolveu com respeito a alguns pensamentos, mas não desenvolveu na sua salvação. E isso é perigoso, pessoal. Tem muita gente correndo risco dentro da igreja. Dentro da igreja ela está correndo risco, pela falsa sensação de bem-estar. Tem até o nome no livro da vida, mas pessoal, presta atenção, o nosso nome está no livro da vida hoje. Para estar amanhã, eu vou ter que lutar amanhã. Isso é maturidade.
A criança acredita que todo mundo que morre vai para o céu. Eu era assim quando era criança. Mãe, cadê o vovô? Está com o papai do céu. Ah, então tá bom. Aí a vovó morreu. Mãe, e a vovó? Está com o papai do céu. Ah, tá bom. E o titio? Papai do céu. Mas todo mundo vai para o papai do céu. Todo mundo vai. Não. O priminho fazia coisa errada. Então ele está onde, mamãe? Purgatório. E de lá ele vai para onde? Papai do céu. Mas isso não é bíblico. Jesus falou que se eu não seguir a sã doutrina, eu vou para o inferno. Eu posso ser a pessoa mais boazinha do mundo, eu vou para o inferno. Eu posso ser pastor, eu vou para o inferno. Eu posso ser uma pessoa caridosa, mas assim mesmo eu vou para o inferno. Se eu não me cuidar, se eu não vigiar, se eu não for maduro, responsável pelos meus atos, eu não vou ser salvo. Está dando para entender sim ou não? A criança terceiriza a culpa. Ah não, eu errei, mas eu errei porque ele errou. Eu errei porque ela errou. Eu errei porque todo mundo erra. Não, isso é criancice. Eu errei. Eu assumo o meu erro. E eu vou me consertar. Vou dar a volta por cima. E ainda vou dar o troco no diabo. Postura de gente madura. Amém? Amém? Eu errei, eu estou errando. Mas eu quero mudar. Deus me dá força para vencer isso aqui. Eu ainda não cresci o suficiente para vencer isso. Mas eu quero crescer. Eu vou me exercitar nisso aqui. Mas eu vou crescer, eu vou vencer essa praga. Esse pensamento, esse sentimento, esse pecado. Seja o que for. Eu vou fazer o que for preciso. É homem que está falando isso. É mulher que está falando isso. Não é menino. Não é menina. Não é moleque na fé. Me perdoa, por favor, não leva mal. Mas tem muita gente que vai para o inferno dentro da igreja por conta desse pensamento. Eu não quero que você vá para o inferno. Não quero. Você tem uma coisa que eu não quero, é você no inferno. Eu quero você salvo. A minha vida é para isso, pô. Eu não vivo para outra coisa. É muito ruim a gente tomar conhecimento que uma pessoa está dentro da igreja, por exemplo, tendo uma vida dupla, sabe? Sendo uma coisa, quando na verdade ela é outra. E às vezes se esconde atrás de tempo de igreja. Eu queria que você fosse maduro, reconhecesse os seus erros, não fugisse deles e falasse: Deus, eu quero mudar. Amém? Pois isso se agrada tanto a Deus. Deus se agrada tanto disso. Não importa a sua idade não, novo ou velho. Se você tem 16 ou 86, para Deus isso não faz diferença. Só entende o preço e o valor das coisas quem tem maturidade. Sim ou não? Você dá valor a certas coisas que o seu filho ainda não dá, porque o seu filho é criança. É ou não é verdade? Sim ou não? E você já falou isso para o seu filho. Quando você for mais velho, você vai dar valor a isso aqui que você não está dando. Então a criança não dá valor ao que Jesus fez. Mas quem é maduro na sua fé, dá valor. A nossa caminhada, pessoal, tem os seus problemas, tem as suas guerras, tem as suas batalhas, mas você vai vencer. Amém? Quando você estiver focado sempre nele, você vai vencer. A dor faz parte. Já faz um tempinho, acho que uns 7, 8 anos atrás, eu enterrei meu pai. Dói você perder alguém que você ama. Dói ou não dói? Dói. Você vai perder quem você ama. Um dia o seu pai vai falecer, a sua mãe vai falecer. Ô bispo, não fale isso não, bispo. Vai. E a gente tem que lutar para que ele esteja salvo. A gente tem que estar pronto. Amém? Está dando para entender? Eu já vi gente sair da igreja porque alguém morreu da família. Ah, não vou mais na igreja porque o meu filho morreu. Mas ele ia morrer um dia. Mas não é a gente que escolhe o dia nem que nasce, nem o dia que morre. Ou é você que escolhe? Você tem que estar pronto. Amém? Talvez o seu marido te decepcione um dia com uma palavra mal colocada. Talvez a sua esposa não atenda a todas as suas expectativas. A criança descarta. Ah, vou separar.
Não, vou lutar e vou resolver o que eu tiver que resolver, do jeito que eu tiver que resolver. Amém? Seu filho vai te decepcionar, e você vai ter que ser maduro para perdoar o seu filho. Vai ter que ser madura para não julgar o seu filho, e dizer, papai te ama, mamãe te ama, conta comigo. E pedir a Deus força, sabedoria para fazer o que tem que ser feito. Amém?